4 israelenses morreram em um ataque a uma sinagoga em Jerusalém. Os 2 palestinos que cometeram o atentado foram mortos pela polícia de Israel. Este foi o episódio mais sangrento na cidade santa nos últimos 6 anos. 2 palestinos identificados como primos invadiram uma sinagoga em uma área habitada por ultra-religiosos. Eles tinham um revólver e uma machadinha. Mataram 3 homens que tinham dupla nacionalidade, norte-americana e israelense, e um que era britânico e israelense. 8 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Em seguida, os 2 foram mortos. O grupo Frente Popular para a Liberação da Palestina reivindicou o atentado. Na faixa de Gaza, muita gente saiu às ruas para comemorar. O grupo Hamas elogiou os autores do ataque e disse que eles são mártires. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o atentado de hoje e outros ataques nos últimos dias fazem parte de uma batalha por Jerusalém. Ele acusou o presidente palestino Mahmoud Abbas de incitar a violência na cidade. Abbas disse que condena qualquer ataque a civis e também atentados feitos em locais religiosos. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que hoje está conosco aqui em Brasília. Boa noite, Emir. Boa noite. Qual é a explicação para essa onda de atentados mais recente em Jerusalém e nos territórios ocupados? Bom, Jerusalém já é um problema, é uma cidade santa para 3 religiões, né? Para os árabes, para os cristãos e para os israelenses. E em caso do palestinos e Israel, os 2 consideram que deveria ser a capital dos seus estados. E é um lugar onde convivem mal palestinos e israelenses. Os palestinos estão sendo cada vez mais empurrados para sair de lá. Aparentemente há um projeto de Israel de chegar a incorporar totalmente Jerusalém. Então tem havido enfrentamentos menores, nunca uma coisa tão grave quanto essa que aconteceu agora. Né? Hoje o Congresso da Espanha aprovou uma resolução que pede que o governo reconheça o Estado da Palestina. Isso significa o quê? Israel está mais isolado? Pois é, quando acontecia esse tipo de atentado, em geral, havia uma solidariedade internacional com Israel. Mas até se acumulando uma certa insatisfação de nenhuma concessão de Israel em relação ao que é a decisão da ONU. 2 estados. Israel tem direito a um Estado, a Palestina tem direito a um Estado. São 2 votações que os Estados Unidos ficam isolados com Israel. Bloqueio a Cuba e reconhecimento do Estado palestino. Também a União Europeia está reunida e também tem uma disposição de pressionar Israel para reconhecer e, além do mais, diminuir os assentamentos que estão trucidando, estão dividindo a Cisjordânia praticamente em 2, né? E, Emir, o Brasil condenou há algum tempo as atitudes de Israel na região. Qual é a posição exata do governo brasileiro nesse caso? Bom, o governo brasileiro tem a posição da ONU, que é reconhecimento de Israel como reconhecimento da Palestina. A particularidade foi que, quando Lula foi lá, é o único chefe de Estado que dormiu na Palestina. Então, tem um reconhecimento enorme dele por um gesto singelo, mas nenhum outro tinha feito isso. Eles vão lá, saem e vão dormir fora. Então, a ideia de estar lá é uma ideia psicologicamente muito forte para eles em relação ao Brasil. O Brasil tem uma delegação na Palestina, uma espécie de consulado, que não é consulado oficial, o Estado palestino não existe, mas tem uma representação brasileira lá. E, Emílio, o Conselho de Direitos Humanos da ONU pediu hoje moderação a Israel. Pediu que o país não reaja como faz sempre, demolindo as casas dos responsáveis pelos atentados, mas Netanyahu já disse que é exatamente isso que vai fazer. Mas a situação pode piorar ainda mais. Porque é represália em relação à população civil, não necessariamente essa família em particular. Em geral, nos assentamentos israelenses dentro da Palestina, às vezes esses jovens saem protegidos pela polícia, destroem, não só cá, destroem plantações de azeitona, que são milenares. Então, há uma situação terrível de assentamentos israelenses dentro da Palestina. Mesmo que o governo não decida, pode haver represálias individuais. Pode-se esperar a reação. Daí o fato de eles pedirem moderação, porque normalmente Israel reage duramente. 4 israelenses mortos em Jerusalém. Vamos ver, esperamos que não seja uma reação sangrenta. Emílio, muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite.